Primeiro, se você já tem o link do nosso canal, é só clicar que vai automaticamente para nossa página. Mas caso você não tenha nosso link, então você vai no site do YouTube e digita Seduc SC Play. Vai ter essa opçãozinha aqui e é só clicar nesse botão de inscreva-se. Feito isso, aparecerá esse sininho ao lado. É só clicar e colocar para todas as atualizações. E pronto! Agora as notificações irão chegar para você em primeira mão. E você poderá assistir nossas lives e nossas videoaulas em qualquer lugar da sua casa, no seu conforto, em qualquer aparelho. Seduc SC Play. Boa tarde, pessoal. Estamos de volta agora com a aula de Geografia do 8º ano. Eu sou Ângela Brandão e hoje o nosso encontro é sobre população mundial e movimentos migratórios. Se liga aí que vai ficar bem bacana essa compreensão para vocês, certo? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a distribuição da população mundial, os conceitos e as migrar. Então é o que a gente vai discutir na nossa aula de hoje. Fica aí, qualquer dúvida, deixa lá um recadinho no Facebook que a gente vai procurar estar respondendo ao vivo, tá? Se liga aí, vamos lá? Vê só. Para a gente entender, olha que imagem belíssima. Amo essa imagem. Essa distribuição da população e os deslocamentos populacionais. Isso é uma imagem da nossa superfície terrestre noturna. Observa essas luzes. Olha como é lindo. Através dessa imagem, a gente já pode entender quais são as áreas da Terra que tem mais pessoas, que tem mais população e as que têm menor população. Vê só, nos Estados Unidos, por exemplo, que é essa primeira imagem que a gente vê aqui, enorme, ela apresenta um adensamento muito maior no Nordeste. Observa quase não tem, a não ser ali no vazio demográfico que aparece aí na parte sul do continente americano, exatamente onde ficam as florestas ou a floresta amazônica. O outro continente, observa a Europa. Eu tenho como sinalizar aqui no mapa? Não, né? Então, vê só. Europa, esse monte de luzinha consegue ficar ali, certo? Acima do continente, separada pelo mar Mediterrâneo. Observa essa parte que praticamente não tem ninguém. É onde fica o deserto, o maior deserto do mundo. Vamos lá para deslocamentos na Ásia, a Índia e a China, que são os dois países e a maior população do planeta. Além de nós temos ali aquela região do Japão, certo? O arquipélago japonês, ele também é considerado um grande contingente populacional. Eu vou passar o slide e vocês vão prestar atenção para comparar. Vê só. Aqui eu mostro uma imagem linda da Terra e tenho ali um outdoor, fala 7 bilhões. Uma marca de 7 bilhões de pessoas. Mais do que isso, um pouco é a população do planeta Terra. O que podemos observar no mapa em relação à distribuição da população? Vê só, eu vou voltar para a gente entender essa pergunta. O que é que eu posso entender por este mapa sobre a distribuição da população mundial? Que todo mundo mora igual em todos os lugares, que as regiões são preenchidas por pessoas igualmente, em hipótese alguma. Essa imagem, ela nos mostra claramente que existe uma má distribuição ou uma distribuição irregular das pessoas na superfície da Terra. Tanto é que a gente vai ter concentrações populacionais e outras áreas que praticamente não tem quase ninguém. Então, se você observar aqui no globo, vê, na imagem que nós temos aqui, eu disse a vocês dessa região aqui, ó, dos Estados Unidos, é a que apresenta maior concentração populacional. Se eu descer um pouquinho, eu venho para cá, também tem uma grande concentração populacional. Nessa região aqui, apenas a parte litorânea. Se eu venho para cá, ó, Europa é isso aqui, está logo acima do continente africano. Nessa parte aqui,
Europa existe uma grande concentração populacional. Aí eu giro o globo um pouco e tem Macá. Ó, a Índia e a China, as duas vizinhas que são consideradas a maior aglomeração do planeta. As maiores aglomerações com mais de 1 bilhão de habitantes. Então, eu tenho outro lá embaixo, aqui nessa região da África, praticamente ninguém. Você quase não vê luzes na imagem. Por quê? Porque aqui está o deserto do Saara. Então, são vazios demográficos. Ok? Vamos lá. Nesta, eu pergunto para vocês ainda. Como estes 7,6 bilhões de habitantes estão distribuídos pelo planeta? Há lugares com mais e outros com menos pessoas, ou eles estão distribuídos de forma semelhante pelo planeta? A própria imagem que nós temos aí, ela já nos faz entender, não é verdade? Eu tenho um adensamento na primeira imagem e um deserto, apenas um camelo e um viajante do deserto. Na segunda imagem, eu tenho um adensamento populacional, né? A imagem propriamente já nos remete a isso, Nova York, e uma região do deserto. Isso mostra para a gente que existem áreas que são considerados verdadeiros vazios demográficos. Como é que está essa distribuição da população, então, pelo planeta? Os demográficos, prestem atenção para essa definição, certo? Os focos demográficos, ou seja, aquelas que apresentam maior quantidade de população, elas estão em regiões que são de relevo favorável, geralmente em áreas do litoral e nas planícies dos grandes rios. A exemplo dos rios Tigres, Nilo, Eufrates, na região da Mesopotâmia, onde se desenvolveram as primeiras civilizações. Joyce, a aluna Joyce está deixando um alôzinho aí para a gente. Muito bem, Joyce. Esta aula é a aula de geografia do 8º, certo? Se liga aí. Os vazios humanos, veja, falei sobre os demográficos. E os vazios humanos? Os vazios humanos, eles estão distribuídos por áreas com diferentes características naturais. Então, são áreas que são pouco atrativas e são adversas à vida humana. Então, por exemplo, a gente pode citar aqui nesse exemplo a região das altas montanhas, a região dos desertos, que são áreas, as regiões muito geladas dos hemisférios, principalmente do hemisfério. Então, a diversidade natural acaba sendo uma área de repulsão. Então, as pessoas não vivem lá em grande quantidade. Não que não exista ninguém, existe, mas não é área populacional. Ficou claro? A próxima. Olha ele aqui de novo, bem mais visível para a gente entender as áreas de grande concentração populacional. Se você observar direitinho, você tem uns círculos aí no mapa, e esses círculos também as áreas que apresentam maior pensamento populacional. Ó, letra A Índia, letra B, a região da Ásia, porque ali ela pegou, além da China, também temos ali o Japão, as regiões da Indonésia, das Filipinas, ali na região. Tem a parte C, onde corresponde à Europa Ocidental, que apresenta um grande aglomerado. O D, que é o nordeste dos Estados Unidos. E o E, que é a parte do Brasil, litoral brasileiro, mas em especialmente o sul do Brasil. Nós bem sabemos que no início da ocupação brasileira, essa ocupação se deu no litoral. E a concentração, ela permanece lá nos dias atuais. Claro? Essa parte. Vamos para a próxima. Vê só. Aqui nessa tela, eu tenho uma dinâmica demográfica. Eu quero que vocês entendam as definições. Por exemplo, população. O que é população? População nada mais é do que o número de pessoas que vivem em um determinado território. Isso serve para animais também. Uma população de pombos, depende do animal que a biologia vai estudar. Mas para a gente, para a geografia, o que nos interessa é a concentração de pessoas. Então, é o número de pessoas que vivem em um determinado território. Isso é população. Duas setinhas ali. Por quê? Porque população, ela pode ser
absoluta e pode ser relativa. E qual é a diferença de uma para a outra, professora? Preste atenção. A população absoluta, ela diz respeito ao número total de pessoas de uma região, de um país, de uma cidade. Então, é a população absoluta, o número total de pessoas que vive naquele lugar. A população relativa, que também é chamada de densidade demográfica, ela se refere ao número de habitantes que existe por quilômetro quadrado naquela área. Como é então que eu vou chegar a esse número? É fazendo uma divisão. Você vai dividir a população pelo território. Então, essa divisão, o resultado dessa divisão é a população relativa, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui. A população brasileira é de mais de 200 milhões de habitantes. Já a densidade demográfica nossa é bem pequenininha, cerca de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? Porque nós temos um extenso território. Quando a gente faz essa divisão, ela acaba aí fazendo com que nós temos uma densidade demográfica baixa, ok? Dúvidas? Dinâmica demográfica. A dinâmica demográfica, ela se refere ao crescimento demográfico da população, ou crescimento populacional. Ele é obtido por meio da razão entre o crescimento e o crescimento migratório. E o que é isso? A gente vai ver agora bem direitinho. Então, eu vou ter aí definições como taxa de fecundidade, que é o número de nascimentos bem-sucedidos em menos de um ano. A TV desligou. E eu também tenho a taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? A taxa de natalidade é o número de nascidos vivos num grupo de população. A taxa de mortalidade, a gente vai dividir aí o que é nascimento e vai subtrair dos mortos. Então, a taxa de mortalidade é o número exatamente de subtração dos mortos. O número de nascidos retirados o número de mortos em uma determinada região. Então, essa é a definição que eu queria que vocês entendessem, tá? As definições básicas dos conceitos demográficos básicos, ok? Alguma dúvida quanto a isso? Preste atenção. Na hora da gente definir essa é pertinente que vocês se atenham a esses detalhes, tá? A população é o número total de habitantes de uma região. Ela pode ser absoluta e pode ser relativa. Absoluta é o total, relativo o número de pessoas por quilômetro quadrado. A taxa de natalidade é o número de nascimentos que acontece em uma determinada área. E a taxa de mortalidade, ela vai fazer referência ao número de óbitos em um determinado local. Considerando-se os mortos, a taxa de mortalidade. E a de fecundidade é o número de nascimentos que foram bem-sucedidos na relação, retirando o número de falecimentos durante o parto. Ok? Ficou claro? O aluno, o Emerson, também está deixando aí um recadinho para a gente, participando da aula de Geografia do 8º ano. Vamos lá, minha gente. Vê só, a gente precisa entender essa dinâmica agora. A Segunda Guerra Mundial aconteceram mudanças no crescimento da população. Por quê? Houveram novas descobertas na área, como, por exemplo, vacinas e antibióticos. O resultado dessas novas descobertas resultaram na queda nas taxas de mortalidade. Diminuíram o número de mortos. No entanto, houve esse declínio nas taxas da mortalidade, mas houve uma permanência nos números das taxas de natalidade. Isso a nossa seta nos mostra. Foi uma explosão demográfica. A explosão demográfica é um crescimento rápido e acelerado da população. O aumento do crescimento populacional, isso aconteceu principalmente nos países menos desenvolvidos. Ou seja, os países pobres ou que estavam aí passando para essa transição, acompanharam a mesmo ritmo de crescimento. Resultado, um crescimento acelerado da população. A explosão demográfica. Populações internas, o perfil e as disparidades. Nos países desenvolvidos, existem baixas taxas de natalidade.
elevada expectativa de vida. Ela vem o número de idosos e reduzindo o número de jovens. Isso traz um problema para o país. Por quê? Porque ele vai precisar aumentar para a previdência e para a saúde. Vai ser mais idosos. E lá na frente, consequentemente, vai faltar mão de obra. Isso é o que acontece com a maioria dos países, boa parte dos países da Europa. Os países menos desenvolvidos, eles contam com maior contingente de jovens. Logo em seguida, eu vou mostrar para vocês uma tela da pirâmide etária. E o que é uma pirâmide etária? É um gráfico que vai mostrar exatamente toda a estrutura da população do país. O envelhecimento da população, ele afeta principalmente, como eu falei para vocês, os gastos que o governo tem com essa população idosa, com aposentadoria e com saúde, além de contribuir para a carência da mão de obra. A expectativa de vida, ela também é chamada de esperança de vida ao nascer. E o esperança de vida é a estimativa do número de vida ou de anos que se espera que a pessoa consiga viver, se todas as condições forem mantidas. No nosso país, essa expectativa de vida, ela é de 76,7 anos. As mulheres são mais cuidadosas e vivem um pouquinho mais. Cuidado aí para não morrer cedo. Vê, como eu falei para vocês, a pirâmide etária, isso aqui é um exemplo de pirâmide etária. Ela traz na base homens e mulheres. É o sexo da população. Os milhões de população que existe e a idade em anos. À medida que ela vai se afunilando, vai diminuindo o número de idosos. Vê só. Na base são os jovens. No centro da pirâmide estão os adultos. E no topo da pirâmide estão os idosos. Essa pirâmide, geralmente, é uma pirâmide característica de país pobre. Certo? Então, eu tenho 3 tipos de pirâmide. Uma pirâmide jovem. Essa pirâmide de jovens é o tipo de pirâmide que eu acabei de mostrar para vocês. A base é larga, o topo é estreito. Algo tipo dos países subdesenvolvidos, porque tem alta taxa de natalidade e tem baixa expectativa de vida. A pirâmide adulta, ela apresenta uma base mediana. Ela tem um corpo mais largo e o topo é ainda muito estreito, certo? Ela é típica de alguns países desenvolvidos. E é um exemplo também do Brasil, já que a nossa população está ou estava, né? A gente não sabe nem dizer agora como ficará a nossa população da situação que o nosso país está vivendo com a pandemia que atinge principalmente. Mas essa é a conjuntura que nós temos atualmente. A pirâmide envelhecida, ela apresenta uma base estreita em razão das taxas de natalidade e um topo mais largo do que os demais pirâmides. A causa principal disso aí é que tem baixa taxa de mortalidade e uma elevada expectativa de vida. Alguns países ricos, eles têm uma população que vivem até 90 anos. É a média da expectativa de vida da população. Isso difere bastante, ok? Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre migrações. Aquelas populações que nós falamos anteriormente, elas podem migrar internamente ou externamente. O que é então uma migração propriamente dita? Migração nada mais é do que o deslocamento populacional de um grupo de pessoas de um lugar para outro. A migração, ela é interna quando ela acontece dentro do próprio território. Ela é externa quando ela acontece dentro do país, entre países, certo? Então, existem 2 palavrinhas que vão precisar de bastante atenção para responder o exercício. Preste atenção nessa definição. Imigração e emigração. Além da letrinha E e I, que muda na palavra, ele tem um significado bem diferente. Preste atenção. Uma imigração ou um imigrante se torna um imigrante quando ele sai do seu país de origem para viver em outro. Então, eu deixei o Brasil, estou saindo daqui do Brasil e vou entrar lá nos Estados Unidos. Eu tenho uma
migração. Se for o inverso, eu vou ter uma emigração. Então, imigrante é a entrada de uma pessoa para viver em outro país. É a saída. Então, presta atenção. Saída é imigrante. Quando eu entrar lá, eu sou imigrante. Por exemplo, os portugueses que vieram para cá, eles eram imigrantes aqui. Mas ao sair de lá, eles eram emigrantes. Ok? Então, entrada e saída é o que difere de um para o outro. Certo? Ao sair do meu país, ao entrar no outro, eu sou imigrante. Migração, como eu já falei para vocês, é o deslocamento populacional pelo espaço geográfico, de forma área. Desde o início, a humanidade tem contribuído para essa sobrevivência. Então, nesse slide aqui anterior, eu mostrei para vocês as migrações. Vê lá na África, acredita-se que o berço da civilização tenha sido a África. De lá eles migraram para as regiões até no nosso continente. Então, por que as pessoas migram? Olha aí, tanta gente com a sacola, com o menino nas costas. Por que as pessoas saem? Porque eles não ficam no lugar onde estão. Existe uma série de condições adversas. Uma série de pormenores que levam as pessoas a migrarem. É o que a gente vai ver agora. Razão para a imigração. Razão econômica, eu tenho razão cultural, eu tenho razão política, eu tenho razão natural. Então, são inúmeros os fatores que podem levar uma pessoa a migrar. Por exemplo, a migração econômica é a que mais planeta. Quando o migrante sai em busca de melhores qualidades de vida, de emprego, de salário, como isso acontecer nas regiões subdesenvolvidas. É a principal das migrações. Vamos dar um exemplo. As pessoas moram ali no México, vizinho dos Estados Unidos. O México é pobre, mas os Estados Unidos é um país rico. Todo mundo quer migrar para lá porque vai em busca de melhor qualidade de vida. Essa é uma das razões. Uma outra razão é a razão cultural e religiosa. Por exemplo, são grupos que migram e acabam aí. Principalmente as crises políticas, antiguerras, ditaduras, nos quais vários contingentes populacionais eles migram. Então é de forma livre ou de forma forçada, para evitar aí problemas em seu país. Uma outra causa é a causa natural, muito comum em que tem desastres naturais, secas, frios, calor excessivo. Um exemplo das secas no Nordeste. O Nordeste já foi uma região de grande fluxo migratório. Secas prolongadas aqui. Um navio, né, um barco carregado de legais, porque eles também podem ter essa migração, né, de forma ilegal e serem capturados, infelizmente. Quanto à tomada de decisão, ela pode ser forçada ou pode ser livre ou voluntária. A migração forçada é quando tem base aí as catástrofes naturais, as guerras, as perseguições. Livre ou voluntária é quando depende da vontade de cada um. Eu acabo indo, eu vou. Do contrário, eu não estarei lá. Então, é um tipo de migração também, é uma das causas das migrações, certo? Nessa imagem que nós retratamos aí, eu tenho migração que é provocada por catástrofe e tenho Nesse próximo slide, a gente tem os tipos de migrações. Então, uma migração, eu coloquei ali um globinho e as setas indo e vindo, porque as pessoas migram de um lugar para outro. Então, a migração pendular. Presta atenção aqui nesse exemplo de migração pendular, tá? Migração pendular, ela vai nos lembrar o pêndulo de um relógio. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, aqueles relógios bem antigos, eles tinham um pêndulo.
Um vai e volta. Vai e volta. Esse movimento pendular, ele é tipo, por exemplo, que moram em São Caetano, mas que trabalham em Caruaru. Então, eles vão todo dia, mas voltam a... Estudante, por exemplo, que mora em São Caetano, que estuda em Caruaru, que mora em São Caetano, mas que estuda em Belo Jardim, se vai e volta diário, é uma migração pendular. A migração sazonal ou transumância é aquela que está relacionada às estações do ano. Por exemplo, os boias frias, que agora já não migram mais, mas que saíam daqui para trabalhar no cultivo da cana, do feijão. Essa migração dependia da estação do ano. Voltado a uma estação. Então, eles iam e depois retornavam quando o cultivo, a colheita da cana passava. O êxodo rural é um tipo de migração interna, que acontece no próprio território, e consiste na saída das pessoas do campo para viver nas cidades. Com menor intensidade, também acontece o êxodo urbano, que é exatamente o inverso. É a migração das pessoas da cidade para ir para o campo. Então, ela não é muito comum, mas já acontece. A diáspora, que é a dispersão pelas regiões, por inúmeras situações, a exemplo do que aconteceu com o povo. Nomandismo, como o próprio nome já diz, são pessoas que não têm lugar, sempre migrando, por exemplo, como acontece com pastores, que vão em busca de alimentação para os seus rebanhos. Então, eu nomeei para vocês as migrações. Pendular, sazonal, exo-rural, exo-urbano, diáspora e nomandismo. Ok? Vê. No mapa geral, a gente tem migrações livres ou forçadas, quando eu vou porque eu quero, quando eu sou obrigado a ir, seja por qual razão for. Eu tenho temporária e tenho definitiva. Temporária é um exemplo para vocês. Eu resolvi que vou fazer um curso fora. Então, é uma migração temporária, porque depois eu vou voltar. E definitiva, quando eu resolvi fazer o curso lá, mas gostei tanto do meu emprego e acabei ficando lá. Migração definitiva. Elas podem ser interna e pode ser externa. Interna do próprio território, da própria região, e externa também chamada de internacional, quando acontece entre países. Todas elas têm consequências demográficas, porque ela vai provocar o aumento e a diminuição da população da região. Ela tem consequência econômica, porque ela pode aumentar ou contribuir para o impacto que está acontecendo na nossa fronteira com os venezuelanos lá em Roraima. Elas podem ser legais ou podem ser clandestinas. Legal, quando você tem um visto, autorização para entrar no país, ou clandestina, quando você entra por via, de repente é deportado para o seu país. Essa migração com bons olhos. Então, o que é que acontece? Então, causa econômica, religiosa, cultural, bélicas ou recreativa, porque eu também posso migrar só para me divertir. Eu quero fazer um tour lá na Europa. Eu bem que quero, tá? Não posso não, mas quero. Seria uma migração recreativa, ou a gente vai conhecer um parque aquático lá em Saloá. É uma migração recreativa, ok? A gente está quase finalizando. Só para a gente concluir aqui, uma questão bem pertinente é a questão da imigração africana e de latina no mundo. Os refugiados, minha gente. A África subsaariana, ela tem mandado mais de 1 milhão de pessoas para a Europa, buscando abrigo por causa das guerras que acontecem no seu território. Pedidos de venezuelanos no Brasil é cada vez mais comum em outras partes também. E a América Latina e o Caribe é uma das regiões que mais tem áreas de repulsão. Nessa imagem aí, você tem lá uma charge que, mais imigrante, ela está espantada com a quantidade de pessoas que estão chegando. E na outra imagem é uma El Salvadorém, que é uma pessoa de El Salvador, que está migrando. A imigração no mundo tem áreas de as pessoas e tem áreas de atração, as que atraem as pessoas para o seu território.
são a África, a Ásia, o Oriente Médio e a atração, Estados Unidos, Europa Ocidental. Então as pessoas querem ir para esse lugar, certo? Vamos para cá. Muros fronteiriços construídos artificialmente para impedir a entrada. Muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México para impedir a entrada dos mexicanos. Aqui tem alguns dados. 70,8 milhões de pessoas são forçadas a se deslocar no mundo. 41,3 milhões são pessoas deslocadas internamente. 25,9 milhões de refugiados que estão sob o comando da Acnur ou da UNRWA, certo? E 3,5 milhões de pedidos de refúgio. São dados alarmantes. Aí, refugiados, um campo de refugiados na Síria, né, o conflito que provocou quase que o dobro da metade, quase que o deslocamento da população, de metade da população, são mais de 9 milhões e meio de sírios que vivem como refugiados. E alguns dados, onde estão essas pessoas? Para onde elas vão? Vê, preste atenção aí nesse gráfico. Os países que mais abrigam os refugiados são Turquia, Paquistão, Uganda, Sudão e Alemanha. E de onde eles saem mais da Síria, do Afeganistão e do Sudão. Aí mais imagens de refugiados, né, imagens que cortam o coração da gente. E a xenofobia. Prestem atenção para esse detalhe. A xenofobia, nesse cartaz eu tenho. Nós dizemos não à imigração. Imigração, nós dizemos não. Fronteiras abertas, subsídio de dependência, baixo salário, multiculturalismo, desemprego e criminalidade é o que eles apontam para ter essa aversão aos estrangeiros. A manifestação de ódio contra as pessoas apenas por elas serem estrangeiras. Então, é o chamado preconceito social, certo? Que acontece muito, especialmente lá na Europa. Xenofobia, ó, a Europa e um sul. E não queremos vocês aqui, porque eles acham que isso vai comprometer o salário deles, o emprego deles, ok? Revisando, só para finalizar, foi o assunto que nós estudamos hoje, deslocamento popular. Uma imigração, quando o indivíduo entra num território para viver, e a imigração quando ele sai do seu território. Refugiado, aquelas pessoas que são obrigadas a sair do seu território e buscam abrigo em outros, e a chamada pirâmide etária, que é um gráfico que vai apresentar a população de uma determinada região por sexo e por idade. Qualquer dúvida, deixa aparecendo, certo? Muito obrigada, a gente vai finalizando por aqui a nossa aula de hoje. Foi um prazer estar com vocês. Fiquem em casa, cuidem-se de vocês, ou cuidem-se e cuidem dos seus. Logo, logo a gente estará junto. Um cheiro. Olá, tudo bom? Nós, da Secretaria de Educação, agradecemos a sua participação em nossas lives e estamos muito felizes em poder ajudar você nesse tempo tão complicado. Mas se você ainda não é inscrito em nossos canais e redes sociais, então olha só como é fácil, vou te explicar cada passo. Primeiro, se você já tem o link do nosso canal, é só clicar que vai automaticamente para a nossa página. Mas caso você não tenha nosso link, então você vai no site do YouTube e digita Seduc SC Play. Vai ter essa opçãozinha aqui e é só clicar nesse botão de inscreva-se. Feito isso, aparecerá esse sininho ao lado. É só clicar e colocar para todas as atualizações. E pronto! Agora as notificações irão chegar para você em primeira mão. E você poderá assistir nossas lives e nossas videoaulas em qualquer lugar da sua casa, no seu conforto, em qualquer aparelho. Seduc SC Play. Olá, tudo bom? Nós, da Secretaria de Educação, agradecemos a sua participação em nossas lives e estamos muito felizes em poder ajudar você nesse tempo tão complicado. Mas se você ainda não é inscrito em nossos canais e redes sociais, então olha só como é fácil, vou te explicar cada passo.